Graça e paz, irmãos. Hoje eu quero falar sobre uma história linda na Bíblia, que é a história de José. Nós podemos encontrar Jesus em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. E no Velho Testamento, no livro de Gênesis, José, a história de José, ela se enquadra na história, no que aconteceu com o Senhor Jesus. A história de José é como se fosse um tipo da história de Cristo, do Senhor Jesus. Tudo que o Senhor Jesus passou. Amém? Olha só. Gênesis 37 e versículo de número 4. Jacó gostava mais de José. Assim também, o Senhor Jesus era o amado do Pai, quando o Pai o enviou. José é um filho que era amado pelo seu pai. Jesus foi o filho amado, o unigênito Filho de Deus, amado pelo Pai. Nós vemos também em Gênesis 37 e verso de número 5. José tinha sonhos e ele contou esses sonhos para os irmãos dele. E nesse sonho, num desses sonhos, ele via 12 feixes de trigo que se curvavam diante do feixe de trigo que ele tinha colhido. Depois ele teve outros sonhos, o sol, a lua e 12 estrelas que também o reverenciaram. Isso fez com que os irmãos de José tivessem muita inveja de José. José então foi rejeitado por seus irmãos. Ele foi lançado num poço, deixado para morrer. Assim também o Senhor Jesus. Ele foi rejeitado, ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. O Senhor Jesus foi também rejeitado pelos judeus e que o entregaram para morrer. Então, nós vemos, existe esta semelhança entre um e o outro. E com o desenrolar da história, quando acontece de os irmãos dele colocarem ele naquele poço e venderem ele como escravo, eles estavam cumprindo esse sonho de José sem que eles percebessem. Porque através disso, Deus pegou aquela maldição e converteu em bênção. Então, através disso, José seria exaltado lá no Egito. Então, lá em Gênesis, capítulo 39, versículos 7 a 9, nós vemos que quando José chega lá no Egito, ele é comprado por Potifar como escravo. E ali, na casa de Potifar, Potifar começa a perceber que tudo que José coloca as mãos começa a prosperar. Prosperidade mesmo, literalmente. Então, nós vemos que Deus estava abençoando a José ali no Egito. Isso despertou também uma curiosidade na mulher de Potifar. Potifar, quando percebeu que José era abençoado por Deus, ele colocou José sobre todos os seus bens para que ele pudesse ser próspero. Só que ele falou assim para José: somente na minha mulher tu não terás direito de tocar. E ele ficou ali, né? E na casa de Potifar, cuidando de todos os seus bens. Mas ele sabia que somente na mulher de Potifar não poderia tocar. Mas aquela mulher sagaz, quando ela começou a observar José, a sua prosperidade, ele era um jovem bonito, né? E então ela começou a cobiçá-lo. E certo dia, Potifar havia saído para uma missão, talvez, ele não estava em casa, e não tinha nenhum outro homem na casa. E a mulher de Potifar então tentou assediar José. José sabia que não podia tocar nela, então ele correu. José nos deu essa. Ele nos mostrou como que faz, né, para vencer isso. Corre, sai dali, não fica ali enfrentando não, porque a coisa fica feia, né? Então José fez isso, ele correu. E nessa que ele correu, a mulher de Potifar pegou a sua roupa e puxou. E ele estava vestido talvez um roupão, ou uma roupa daquelas... A roupa daquela época, né? Era um manto que eles colocavam. E aquela roupa ficou na mão dela. E ela então, quando viu que foi rejeitada, começou a gritar: socorro, José tentou aqui me forçar. E que começou a... Então José, quando chegam os homens da casa, José então é preso. Injustamente ele foi preso. Assim também o Senhor Jesus, ele foi preso
injustamente, porque foi por causa dos nossos pecados. José foi preso por causa do pecado da mulher de Potifar. O Senhor Jesus foi preso por causa dos nossos pecados que estavam ali sobre ele. Então, lá na prisão, passaram anos ali, José na prisão, passaram anos ali, mas tudo que José fazia, Deus era com ele, e em tudo ele prosperava. E o chefe do cárcere, da prisão, começou a observar isso também. E ele começou a perceber que José era um homem próspero. Então o que ele fez? Colocou toda todo o cárcere nas mãos de José, para José cuidar. José administrava o cárcere. Ele estava ali preso também. Ele que fazia toda a gerência dos presos. Ele é que fazia tudo o que cabia para um chefe do cárcere. Ele estava ali cuidando do cárcere. Então, acontece uma coisa importante. Quando vai chegando o tempo de José se libertar daquela prisão, entra ali naquele cárcere dois homens que trabalhavam com o rei. Um era o copeiro e o outro era o padeiro. E os dois estavam ali presos porque haviam desagradado a Faraó. Então os dois tiveram um sonho na mesma noite. Os dois tiveram um sonho, sonhos até parecidos, né? O copeiro sonhou que crescia um cacho de uva, ele apanhava aquele cacho de uva e ele mesmo espremia no copo de Faraó e Faraó bebia. Né? E aquele cacho de uva surgiram 3 ramos ali para cima. Aí ele conta esse sonho para José e José interpreta esse sonho. Daqui 3 dias você vai ser solto e você vai voltar na sua função que você tinha de servir o cálice de Faraó, servir ser o copeiro do rei. Aí tá o outro que estava ali do lado dele, que era o padeiro, também tinha sonhado e também contou o sonho dele. E ele sonhava que carregava 3 cestos, né, de pão, e as aves do céu vinham e comiam os pães, né, que estavam naquele cesto. Da mesma forma, então, José deu a interpretação do sonho: daqui 3 dias você será enforcado. E passaram-se os 3 dias, aquilo aconteceu da mesma forma com que José havia dito. Então José fala para o copeiro assim: olha, lembra-te de mim quando você estiver ali na presença do rei. Só que o copeiro sai dali e ele esquece de José. José ainda fica mais 2 anos na prisão. Ele esqueceu-se de José. Então há uma intervenção divina. Deus manda para Faraó um sonho. Agora é o Faraó que estava sonhando. E ele via 7 espigas de milho gordas e bonitas, e de repente saíam 7 espigas raquíticas e falhadas e devoravam as espigas gordas. Aí tinham 7 vacas gordas e bonitas e roliças, e aí saíam 7 vacas magras, extremamente magras, e devoravam aquelas 7 vacas gordas. Então quando o faraó manda chamar todos os sábios e entendidos do reino para dar essa interpretação desse sonho para faraó, porque ele já estava desacorçoado com aquilo, ele queria que alguém ajudasse e interpretasse esse sonho. Aí lá em Gênesis 41, versículo de número 9, está escrito: então lembrou-se o copeiro de José. Então o copeiro chega diante do rei, diante de Faraó, e fala: ó rei, lá no cárcere tem um homem que interpreta sonhos. Ele interpretou os sonhos que tu iria me tirar do cárcere em 3 dias. E assim também aconteceu com o padeiro, que iria morrer dentro de 3 dias. E tudo aconteceu conforme ele havia revelado. Então o faraó manda chamar José. Agora chegou o tempo de José sair daquele cárcere. Agora está chegando o tempo de você sair desta prisão, desse cárcere em que você está. Pode ser um cárcere de enfermidade, pode ser um cárcere, algo que está te prendendo. Está chegando o tempo de você ficar livre disso. Então creia somente, creia em Deus somente. Então o copeiro lembrou-se de José, né?
Lembrou-se de José. O rei então chama José lá na presença do rei, de Faraó. José tem que trocar de roupa, tem que fazer a barba. E aí o rei conta o sonho para ele e ele dá a interpretação. Ó rei, 7 anos de fome sucederão 7 anos de fartura. Escolha, ó rei, um homem que vai gerenciar. Olha só, José se autopromovendo, né? Mas era o Espírito de Deus ali trabalhando. Ele fala pro rei, assim, pro faraó, né? Escolher um homem que fosse capaz para poder gerenciar isso daí, os 7 anos de fartura, para que quando chegasse os 7 anos de fome, não faltasse o alimento. Então o rei olha para ele com toda aquela sabedoria que ele tinha. Então o faraó pegou José e fez dele o maioral no Egito. Então, no Egito, abaixo de Faraó, quem mandava mais era José. Da mesma forma também o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tornou-se o nosso pão, o nosso alimento. José, durante a seca, José enriqueceu a Faraó. Ele vendeu os alimentos, ele vendia aqueles grãos que ele juntou, né, durante o período da fartura. E Faraó ficou próspero, ficou rico. Então, voltando aqui, José então ele foi promovido da masmorra até o trono de Faraó. Jesus também, ele desceu até a cruz para ser promovido Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Olha só o nome que Deus deu ao Senhor Jesus, né? Deus pegou o Senhor Jesus, estava ali na cruz do Calvário, sendo rejeitado. A mesma história, parecida com a história de José. Deus o exaltou soberanamente, porque agora o Senhor Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, abaixo de Deus no céu. Ele está à mão direita de Deus, como é a visão de Estevão, né? Quando Estevão estava morrendo, Estevão olha para o céu assim e ele vê ali o Pai no trono e ele vê a mão direita do Pai, o Senhor Jesus, que estava ali também exercendo autoridade. É como aconteceu com José, né? Então, tudo que está no céu, na terra e debaixo da terra tem que se ajoelhar diante do Senhor Jesus. E tem mais, para que toda língua confesse que o Senhor Jesus, o Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós seremos levados daqui, viu, irmãos? Nossa casa não é aqui. A nossa cidade está no céu. A nossa cidade está no céu. Nós vamos para casa, porque o Senhor Jesus comprou para Deus, com o seu próprio sangue, pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Quando aconteceu isso com José, José tinha mais ou menos 30 anos de idade. O Senhor Jesus, quando foi para a cruz, ele foi para a cruz com 33 anos de idade. Mas tem outra coisa parecida. Quando o faraó eleva José num cargo, num trono, né, para o trono, abaixo de Faraó, quem mandava mais era José, né? O trono dele só estava acima de José, Faraó. O que Faraó fez? Faraó deu para José uma esposa. Ela era filha do sacerdote Dion. Assim também, lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus agora conquistou uma esposa, que é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela custou o preço de sangue do Senhor Jesus. E ele, através do sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Olha, vamos fazer uma comparação rápida com Adão e Eva, né? Quando Adão e Eva estavam no jardim, Deus fez Adão dormir para tirar da costela de Adão a Eva, não é assim? O Senhor Jesus não. Ele ficou com os olhos abertos, ele sofreu. Ele estava ali na cruz do Calvário. E quando ele finalmente morreu, quando ele dormiu,
o soldado chega com a lança e o fere de lado. Quando ele fere ali do lado, é como se Deus estivesse arrancando a igreja dali. Saiu dali sangue e água. É como se Deus estivesse tirando a igreja dali da costela do Senhor Jesus. Olha, irmãos, isso é muito profundo, né? Isso é muito lindo também. Na história de José, né? Lá em Gênesis 42, versos 5 e 6, nós vemos o sonho de José se cumprindo, quando os irmãos dele tiveram que vir ali e se ajoelhar diante dele. Então estava cumprindo aquele sonho de José. Sol e lua e 12 estrelas estavam se curvando sobre aquele sonho do feixe de trigo, que os feixes, os 12 feixes dos irmãos dele se curvavam diante do feixe de José que se colocou de pé. Então José, quando isso aconteceu, lá em Gênesis 42, versículo 9, José se lembrou do sonho que ele tinha contado para os irmãos dele, e os irmãos deles o lançaram naquela cisterna para vender como escravo. Ali estava começando a cumprir o sonho, né? Ninguém sabia. Olha só como Deus é tremendo, né? Então, nessa hora, quando eles descobrem que José era o irmão que eles haviam vendido, a culpa caiu sobre eles. Mas José os consolou. José falou assim: não era para isso acontecer, para que hoje eu pudesse livrá-los da fome. Então José, o próprio José já havia os perdoado. Assim também o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, nós vemos que essa história de José, que é muito parecida com a história do que Jesus passou na cruz do Calvário, né? Então, durante toda a vida de José, ele teve ali no Egito, depois as próximas gerações também ficaram ali, e depois começa o cativeiro do Egito, né? Começa as gerações dele começa a pagar o que eles fizeram com José, né? Assim como eles venderam como escravo, eles também se tornaram ali escravos no Egito. Porque de Deus não se zomba, né? Deus não tem o culpado por inocente. As gerações acabam pagando pelos pecados ocultos, né? Esse pecado ficou oculto. Então Deus ele veio cobrar dos irmãos de José ali, os descendentes dos irmãos de José. Eu posso até imaginar quando finalmente José ele se revela, né, para os irmãos dele. Isso vai acontecer com Jesus quando ele voltar nas nuvens. Os judeus que o rejeitaram, eles vão olhar para o céu, vão ver nas nuvens aquele que foi transpassado. Transpassaram mãos e pés. Então eles vão olhar e vão ver aquele que foi transpassado. Assim também como José se revelou aos seus irmãos e ele disse que era José, o irmão que tinha sido vendido como escravo. Como ficou o espírito de Jacó, né? Jacó estava num luto, durante anos naquele luto ali, anos e mais anos, sofrendo o luto do seu filho, que ele achava que estava morto. Daqui a pouco chega aquelas carruagens do Egito ali, para que ele venha, porque José está vivo, que era para ele morar no Egito também, né? Imagina que o espírito de Jacó reviveu ali naquela hora. Quando ele viu aquelas carruagens, ele achou que era talvez mentira, mas quando ele caiu em si, ele percebeu que realmente era verdade. Então o espírito dele reviveu. José casou-se com uma gentia. Cristo casou-se com a igreja, né? Nós somos a noiva de Cristo. Então existe, olha só quanta semelhança da história de José para a história de Cristo. Nós encontramos Jesus de Gênesis a Apocalipse, e em Gênesis nós vemos ali a história de José e que nos arremete à história profética do que Cristo viveu, a história de Cristo. Amém?